Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à aula. Agora nós vamos continuar nosso assunto falando sobre regra de três. O que é que a gente tem inicialmente sobre a regra de três? As regras de três são utilizadas quando você tem a relação de dados que guardam entre si razão de proporcionalidade. Elas podem ser regras de três simples, quando há apenas duas grandezas, quantidade de farinha e número de ovos para um bolo, por exemplo, número de operários e dias para terminar uma obra, ou então compostas, quando há mais de duas grandezas envolvidas no problema. Vamos dar um exemplo, pessoal, aproveitando esse exemplo que ele colocou aqui, a quantidade de farinhas e número de ovos para um bolo. Digamos que nós soubéssemos que para um bolo fosse necessário 200 gramas de farinha, seria necessário 3 ovos, né? Para o mesmo bolo. Agora, se nós utilizássemos 400 gramas, quantos ovos nós precisaríamos? Isso é uma regra de 3, porque tem que ser proporcional. Se a gente quiser aumentar a quantidade do bolo, se a gente dobrou uma quantidade, a gente também tem que dobrar a outra. Já que dobrou aqui, duas vezes mais, perceba que aqui também a gente tem que dobrar. É uma regra de 3 simples. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, seria necessário 6 ovos. Então, assim, são grandezas que guardam relação entre si diretamente. A gente vai utilizar muito a regra de 3 nas nossas questões. Vamos agora falar sobre a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles, e devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. É como a gente fez aqui, a regra de 3 simples. Nós sabíamos 3 valores, sabíamos esses 200, sabíamos esses 400 e sabíamos esses 3 ovos, só não sabíamos esse aqui. Então, quando a gente tem 3 valores e quer achar o quarto, a gente utiliza a regra de 3, já que eles guardam proporcionalidade entre si, e acharíamos esse quarto elemento. Então, quais são os passos utilizados numa regra de 3 simples? A primeira coisa que você tem que fazer é construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em uma coluna e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Bom, essa tabelinha que eu fiz aqui, essa primeira coluna, tem 2 grandezas de mesma espécie, quer dizer, a quantidade de farinha. Tudo aqui é farinha. Então, nessa primeira coluna só tem farinha. Nessa outra coluna só tem ovos. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Então, você tem que montar uma tabela que tenha relação entre si e que desse lado seja uma coisa só e do outro lado seja outra coisa. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É claro que aqui, perceba, quanto mais gramas, mais ovos serão necessários. Não poderia que fosse o contrário. Quanto mais gramas, poderia ser necessário menos ovos. Aí seria inversamente proporcional. É por isso que ele pede para identificar inicialmente se é diretamente ou inversamente. Logo depois a gente monta a proporção, Bom, a gente faz aquela fraçãozinha, monta a proporção igual, Ficaria como? Ficaria 200 sobre 400 é igual a 3 sobre x, Montaria a proporção. Aí você calcularia quem é x e acharia que x é igual a 6. Vamos exemplificar, para ficar mais claro. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então perceba, pessoal, é uma lancha, que o pessoal usa para nadar no mar, ele possui uma placa que absorve energia solar, e essa placa tem uma área de 1,2 metros quadrados. E essa placa produz energia de 400 watts. Se a placa fosse maior, ia produzir mais watts, não é claro? É diretamente proporcional. Então, ele já montou a tabela aqui. Aumentando a área, obviamente deve aumentar também a energia, e é essa energia que a gente quer saber quem é. A gente não sabe quem é a energia ainda, então ele botou um x aqui. Então a gente monta a proporção. Ficaria como? Primeiramente a gente tem que identificar, obviamente quanto maior a área, maior a energia. Ele está usando isso aqui. Ele está colocando aqui exatamente a setinha para identificar, que também aumenta também a energia. Observe que, aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta. Lógico, como eu acabei de falar. Como as palavras correspondem, podemos
afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais. Assim sendo, colocamos uma outra seta no mesmo sentido para baixo, na primeira coluna, montando a proporção e resolvendo a equação que temos. Continuando ainda naquela tabelinha. Percebemos então, montando aqui a proporção, né? 1,2 sobre 1,5 é igual a 400 sobre x. Fazendo aqueles produtos, 1,2x é igual a 1,5 vezes 400. Resolvendo essa equação, achamos que o x é igual a 500 watts. Logo, a energia produzida será de 500 watts. Ponto. Uma aplicação rápida de regra de 3 simples que a gente precisa entender porque a gente vai utilizar muito nas nossas questões. Vamos resolver mais um exemplo. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Montando a tabela, pessoal. Bom, se eles trabalham 8 horas por dia, eles terminam em 20 dias. Se eu trabalhar menos horas, vai produzir uma outra quantidade de dias. Perceba que no momento que eu diminuo as horas por dia, obviamente vou demorar mais tempo para conseguir terminar minha obra. Perceba então que na verdade eu estou diminuindo. Perceba então que a seta vai de baixo para cima, porque sobe, né? Logo, vai acontecer o contrário aqui. Vai aumentar a quantidade de dias. Já que eu diminui a quantidade de horas por dia, vai aumentar a quantidade de dias trabalhados. Perceba que existe uma relação inversa aqui, certo? Que diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para o término também aumenta. Como as palavras são contrárias, diminuindo e aumenta, podemos afirmar que as grandezas são inversamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a equação, temos. Bom, você não vai igualar, obviamente, as duas frações. Você tem que inverter uma delas e igualar. Foi o que a gente fez. Ó. Botamos agora o x sobre 20 invertido, igual a 8 sobre 5. Nós tivemos que inverter, ó, invertemos os termos. Invertemos os termos para poder calcular, já que é uma proporção inversa. Então, resolvendo a equação, nós achamos que a nova quantidade de dias para terminar a obra é 32 dias. Bom, pessoal, regra de 3 simples é só isso. Agora vamos ver um pouquinho de regra de 3 composta. Bem, regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Bom, pessoal, a regra de 3 é um pouco mais complicado, mas eu vou ensinar uma regrazinha aqui para vocês que vocês vão entender direitinho. Vamos exemplificar para a gente conseguir entender. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Solução. A gente tem que montar uma tabela, né, pessoal? A tabelinha que a gente já montou. Bota aqui as grandezas, que são quem? As grandezas, no caso, são 20 horas, caminhões e volume de areia. Né? Aqui é 160 metros cúbicos, né? E a gente vai colocar os números que ele deu. 8 horas, são necessários 20 caminhões para descarregar 160 metros cúbicos. Aí ele quer saber quantos caminhões são necessários para que em 5 horas sejam descarregados 125 metros cúbicos. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Você vai botar uma setinha, certo? Onde tem um X, aqui para baixo. Para quê? Para a gente fazer uma relação com os outros. Vamos pensar aqui. Vamos agora analisar um com o outro. Vamos lá. Se o número de caminhões aumentar, vai ser necessário mais ou menos horas para fazer o trabalho? Bom, se tem mais caminhões fazendo, necessariamente é menos hora. Então, quanto mais, menor a quantidade de hora extra, não maior. Então, aqui já percebe que existe uma relação inversa entre horas e caminhões. Você então coloca uma setinha aqui para cima. Da mesma forma, você vai fazer com volume. Digamos que a quantidade de caminhões aumenta. Bom, com mais caminhões, a gente descarrega mais volume. Então, quanto mais caminhões, mais volume. Então, obviamente, existe uma regra aqui de também ter o mesmo sentido que os caminhões, né? Então, você escreve aqui uma seta no mesmo sentido que os caminhões. Para que isso, pessoal? Agora a gente conseguir montar a nossa proporção. Quando a gente faz isso, a gente vai pegar esse primeiro termo aqui, que é o 20x, e vai escrever assim. 20 sobre x é igual ao que, pessoal? Esse é o problema. Aqui você vai ter que botar uma mistura desses dois, que não é onde não está o x. Como que bota essa mistura? Bom, aqui você vai escrever o volume, que já que está na mesma ordem que caminhões, você escreve aqui. Na mesma ordem que caminhões, você escreve aqui.
e multiplica pelo inverso da outra, porque já a outra é o inverso. Se fosse também para baixo, você multiplicava do jeito que estava, mas como aqui é o inverso, você vai multiplicar pelo inverso. Não é 8 sobre 5, é 5 então, sobre 8. Para conseguirmos resolver a questão. Então é assim que a gente faz, pessoal. Você vai escrever primeiro o que tem um x, né, a fração que tem um x, e vai escrever os outros dois se multiplicando, quando tem 3. Agora, o problema é saber se é na ordem correta ou se é inversa. É para isso que você tem que fazer a comparação entre um e outro, para saber se você vai ter que inverter aqui a fração. Perceba que nesse caso eu tive que inverter a fração das horas, porque ela é inversamente proporcional a caminhões. Tá bom? Bom, resolvendo essa equação fica fácil, né, pessoal? A gente pode logo adiantar aqui e cortar aqui, ó, cortar esse 5 com esse 125. Aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 1. A gente pode cortar esse 8 com esse 160. Aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar 1. Né? Melhorando a fração vai ficar 20x é igual a 20 sobre 25. Certo? Resolvendo essa equação, pessoal, a gente vai achar que o x é o próprio 25. Bem, então é assim que a gente resolve questão de regra de 3 composta. Ele aqui eu explico, né, o que eu fiz aqui vai explicar aqui. Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém um x, ó, como eu fiz, certo? E a seguir devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o x. Comparar duas a duas, né? Para ver se é inversa ou se é direta. Bom, ele vai explicar o que eu acabei de falar, né? E vai chegar à mesma conclusão que x é igual a 25. Ok? Vamos agora fazer um outro exemplo da mesma forma. Se você está em casa aí, tente fazer você mesmo sozinho e depois veja a solução. Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? A gente montou a tabela aqui, né, pessoal, com a grandeza aqui em cima, né? Quais são as grandezas? Homens, quantos homens, né? Quantos carrinhos e quantos dias. Então a gente vai botar mais uma vez aquela seta para baixo aqui nos carrinhos, ó. E vai perguntar se as outras grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais a ela. Vamos lá, pessoal. Se eu aumento o número de carrinhos, vai ser necessário mais ou menos homens? Bom, vai ser necessário mais homens, certo? Então, homens também teria que aumentar se eu quisesse produzir mais carrinhos. Agora vamos comparar carrinhos com dias. Quantos mais carrinhos, pessoal? Eu vou precisar de mais ou menos dias? Bom, se eu precisar de mais carrinhos, eu vou ter que precisar de mais dias. Certo? Obviamente. Perceba aqui, então, que todos estão com o mesmo sentido da seta. Então, todos são diretamente proporcionais. Para resolver essa questão, a gente pega e escreve a fração que tem um x, né? 20 sobre x, iguala com o produto das outras. Não precisa inverter dessa vez, porque não tem nenhum inverso. Então, você multiplica do jeito que está. Ficaria 8 sobre 4, que são a quantidade de homens, vezes a quantidade de dias, que é 5 sobre 16. Simplificando aqui, a gente pode botar esse 8 com esse 16. Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 2. Ficaria como agora? Ficaria 20x é igual a 5 vezes 1, que é 5. E 2 vezes 4, que é 8. Resolvendo aqui dá quanto? Ficaria 5x é igual a 8 vezes 20, que é 120. Logo, pessoal, x vai ser igual a 32. Ok? E é exatamente isso que eu falo quando estou resolvendo aqui essa questão. Vamos lá. X igual a 32, tá vendo? Tá vendo? X igual a 32. Exatamente como a gente resolveu agora. Ou seja, serão montados 32 carrinhos. Pessoal, então é o seguinte. Agora terminamos a regra de 3, né? Não foi tão complicado assim. E vamos dar uma pincelada aqui sobre porcentagem, que é a nossa introdução sobre matemática financeira. Certo? Vamos ensinar rapidinho essa partezinha assim, se não me engano só são 2 páginas. Logo depois a gente termina a aula e vai para a próxima aula algumas questões. Porcentagem. As frações ou razões que possuem denominadores, o número de baixo no caso, iguais a 100, são conhecidas como razões centesimais e podem ser representadas pelo símbolo porcentagem. O símbolo porcentagem é lido como porcento. 5% lê-se 5%. 25% lê-se 25%. O símbolo porcentagem significa centésimos. Assim, 5% é uma outra forma de escrever a fração 5 sobre 100, que também pode ser escrita como sua forma decimal, de 0,05. Então é isso, pessoal. Digamos
que eu tenha uma fração assim, 5 sobre 100. Nós podemos escrever ela dividindo, né, que é a forma decimal, 0,05, ou simplesmente podemos escrever ela assim, 5%. Nas questões a gente vai utilizar essa aqui como a taxa em porcentagem. Essa aqui nós vamos chamar de taxa unitária. E essa aqui é a taxa em fração. Certo? Nós vamos utilizar muito nas questões. Aqui é só para a gente realmente exemplificar, né? Aqui tem alguns exemplos de razões que podem ser consideradas, né, como porcentagem. 1 sobre 100 pode ser escrito como 0,01, que pode ser escrito como 1%. 17 sobre 100 pode ser escrito como 0,17, como também pode ser escrito como 17%. E da mesma forma os outros. Tá bom? Esses são só exemplos de como você pode entender o que é realmente porcentagem. Não entenda a porcentagem como uma coisa do outro mundo. Na verdade, ela é simplesmente uma fração 41 dividido por 100. Só isso. É a mesma coisa. Então, pessoal, como é que a gente faz para calcular valor percentual de um número? Agora que temos uma visão geral do que é porcentagem, como é que a gente calcula, por exemplo, 25% de 200? Pessoal, basta multiplicar. Lembra-se que o 25% é uma fração? Qual é a fração que ele representa? 25 sobre 100. Basta pegar esse número e multiplicar pelo outro número. Ou seja, que é 200. Ficaria como? Eu posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, ficaria simplesmente 50. É o que ele faz aqui, ele multiplica 25 por 200 e depois divide por 100, que dá a mesma coisa, 25 vezes 200 dividido por 100 é igual a 50. Se você acha mais fácil, pode simplesmente multiplicar 25 na sua forma decimal, que é 0,25, né? Por 200, simplesmente multiplicar. 0,25 vezes 200 também é igual a 50. Então assim tem, você pode tentar em casa fazer também, ó, 4% de 32, tal, 15% de 180, tal, tudo é assim uma forma de você calcular a porcentagem. Repare então, pessoal, que no quinto item, né, esse aqui, ó, 100% de 715 corresponde ao próprio 715. Isto ocorre porque 100% representa o todo, ocorre porque 100% é a razão de 100 para 100, que é igual a 1. É a mesma coisa que multiplicar um número por 1, tá bom? Por isso não modifica. E também, pessoal, analisando, né, os itens de 1 a 4, podemos também perceber que quando o percentual é menor que 100%, o número resultante será menor que o número original, obviamente. Nos itens 6 e 7, percebemos que o resultado é maior que o número original, isso ocorre porque o percentual é maior que 100%. Nos itens 2 e 3, pessoal, observamos o quê? Que eles dão o mesmo valor, né? Perceba que o 2 e o 3 dão o mesmo valor. Percebeu? Ó, os dois estão dando 27, está vendo aqui? Ó? Né? E aqui também está dando 27. Por quê? Nos itens 2 e 3, né, considerando que A% de B é igual a B% de A, isto é devido à propriedade comutativa da multiplicação, que diz que A vezes B é igual a B vezes A. Bom, essas são as observações para você entender um pouco melhor. Então, pessoal, como é que a gente vai para transformar então uma razão ou uma fração em porcentagem? Né? Nós vimos que razões centesimais são um tipo especial de razão, cujo consequente quem é, pessoal? É o número de baixo, né? O denominador. Então, ele é igual a 100 e podem facilmente ser expressos na forma de porcentagem. Simplesmente se eliminando o consequente ou denominador 100 e inserindo o símbolo de porcentagem após o antecedente ou numerador, por exemplo. Aqui, ó. Se eu quero simplesmente transformar essa fração em uma porcentagem, basta eu tirar esse 100 e escrever uma porcentagem do lado. Né? Que, por exemplo, a mesma coisa, 15 dividido por 100, basta escrever aqui 15 com porcentagem. Agora, como transformar a razão 3 dividido por 15 em porcentagem? Né? Bom, pessoal, aí o que você faz? Você simplesmente realizando a divisão, encontrando assim o valor da razão. Você divide 3 por 15, nós sabemos que 3 por 15 é igual a 0,2. Aí pronto, 0,2, pessoal, é a mesma coisa de que? Bom, eu sei que 0,2 é a mesma coisa que 20 sobre 100, não é? Que obviamente é igual a 20%. Como está aqui. Ó. É assim que você calcula de uma fração o seu número que representa a porcentagem, né? Talvez não tenha percebido, mas podemos utilizar a transformação de uma razão em porcentagem para calcular quantos por cento um número é do outro. Lógico, né? Neste nosso exemplo, 3 é 20% de 15. Né? O que a gente, na verdade, descobriu isso. 3 representa 20% de 15. Entendeu? É o que
esse número representa em relação ao outro. Da mesma forma, a gente pode fazer com os outros. 18 por 45 representa 0,4. 0,4 vezes 100 é 40%. Então, 18 representa 40% de 45. Então, pessoal, para que serve o cálculo da porcentagem? Bom, razões são utilizadas para podermos comparar grandezas. E em sendo a porcentagem uma razão, é exatamente esta a utilidade da porcentagem. Porque a gente utiliza ela para comparar duas grandezas em termos de porcentagem, né? Simples assim, né? Digamos que a população de uma cidade A cresceu de 100 mil para 125 mil em 10 anos. Sabemos que no mesmo período a população da cidade B passou de 40 mil para 50 mil habitantes. Aí você pergunta, qual dessas cidades teve um aumento populacional maior? Então, pessoal, como na população A aumentou 25 mil pessoas, vamos calcular o que representa 25 em relação à população inicial, que era de 100 mil. Então você pega e divide 25 mil por 100 mil, né, e multiplica por 100%. Logo, nós vamos achar a resposta de 25%. Então, quer dizer, houve um aumento de 25% da população que era antes de 100 mil. Da mesma forma, você faz na cidade B. Você pega o 10 mil, que foi a quantidade de algo que aumentou na cidade B, né, foi de 40 mil para 50 mil, divide pela quantidade que tinha antes, que era 40 mil, multiplica por 100% e você também vai achar, coincidentemente, 25%. Então, você percebeu, né, que, segundo os cálculos realizados acima, percebemos que, embora a população da cidade A seja muito maior que a outra, o aumento percentual das duas populações foi o mesmo, como eu acabei de dizer. Então, pessoal, é isso. Nós terminamos o primeiro capítulo, a parte teórica, foi um pouco pesado, realmente foram 3 aulas de teoria pesada, porque realmente não tem muitas questões sobre esse assunto. Mas agora nós vamos passar 2 aulas resolvendo só questões da CESP, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e mais uma vez, obrigado.